Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 6, ele esclarece muitas dúvidas com respeito a quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque em toda a Bíblia nós vemos que Deus não permite a adoração de qualquer outro que não seja do próprio Deus. E aqui, no entanto, ele está citando Hebreus 1:6. Ele está citando uma passagem do Antigo Testamento, o Salmo 89, 27. Ele disse: também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Eu creio que o texto de Hebreus 1:6, que ele está se referindo, talvez seja o Salmo 97, versículo 7. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Esse dele aqui, eu creio que ele esteja falando do Filho, não é? Várias passagens do Antigo Testamento falam de honrar e adorar o Filho. Começando lá no Salmo 2, fala dos povos. Tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. E beijai o filho, para que não ire e pereçais no caminho. Depois o Salmo 89 também fala bastante a respeito do Filho, a respeito do Senhor. O Salmo 97, o Senhor reina. Confundidos, no versículo 7, versículo 6, os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagens de esculturas, que se gloriam de ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Depois o Salmo 104 também vai falar dele como Criador. Salmo 45, Salmo 102. Então tem várias passagens que nós encontramos no Antigo Testamento. Aliás, eu acredito que todos os capítulos de Hebreus mencionam uma ou mais vezes o Antigo Testamento. E Deus jamais iria propor que os anjos adorassem outro que não fosse Deus. E nós sabemos que o Senhor Jesus é Deus e é o Filho de Deus. E é Deus e homem agora. Depois de encarnado, ele também é homem. E aqui no versículo 6 de Hebreus, a palavra diz para todos os anjos de Deus adorarem a Cristo, adorarem o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem que a menos que ele seja o próprio Deus, qualquer adoração dedicada a ele seria barrada, seria contraditória ao que ensina a Bíblia. E no versículo 7 também nos fala dos anjos que são colocados à sua disposição. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos. A outra tradução, que é a tradução atualizada, a versão revista e atualizada, faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labareda de fogo. Duas coisas que os anjos podem fazer sob o comando de Cristo, ou seja, executar rapidamente as suas ordens e também trazer juízo sobre este mundo.
E agora no versículo 8 é tão claro, tão cristalino, né? Mas do Filho diz: ó Deus, ó Deus. O que mais alguém precisa para perceber que está falando aqui desse que é a segunda pessoa da Trindade Pai, Filho e Espírito Santo? Esse que é Deus e homem. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, para sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aquele que deixou muito claro durante os 33 anos de sua vida na terra, de que ele era perfeito, justo, equalitário, que fala de equidade, separado para Deus, ou seja, todas as perfeições possíveis podiam ser encontradas em Jesus no seu caminho aqui. Os evangelhos são leitura obrigatória para nós entendermos quem era esse homem humilde e ao mesmo tempo todo-poderoso que caminhou aqui nesse mundo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, nada vai abalar a soberania de Cristo. E o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Isso ficou muito claro também na sua vida aqui na terra. Um homem perfeito, justo em todos os seus caminhos e, ao mesmo tempo, amoroso, misericordioso. Ontem estava conversando com alguns irmãos a respeito daquela passagem de que o Senhor fala, os homens, aliás, levam até ele uma mulher adúltera e cobram dele que ele faça o apedrejamento da mulher, porque a mulher era adúltera. Ela tinha sido pega em flagrante adultério. Flagrante adultério, você pega os dois. E, no entanto, eles levavam só a mulher. E a questão ali era a seguinte: será que o Senhor Jesus devia apedrejar a mulher? Se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a lei. Porque quando você vai lá em acho que é Deuteronômio 20, se não me engano, na lei que fala de como tratar com adúlteros, com um casal de adúlteros, lá diz para eles serem apedrejados. E se o Senhor apedrejasse só a mulher, ele estaria desobedecendo a lei. Porque a lei mandava apedrejar o homem e a mulher. Percebe? Mas ele estava muito acima de tudo isso. Ele estava muito além de tudo isso. E ele vai direto no coração daqueles homens. Se alguém aqui que não tem pecado, atire a primeira pedra. Pronto, e aí, começando dos mais velhos para os mais novos, todos caíram fora, porque as suas consciências acusavam. Eles tinham pecado, eles tinham culpa também. Eles também eram réus, culpados e dignos de apedrejamento. Eles deviam ser apedrejados ali. Mas o interessante é que só uma pessoa foi perdoada, recebeu do Senhor palavras de perdão, não é? Nem eu te condeno, vai e não voltes a pecar. Só uma. Quem foi a mulher? Quem foi a pessoa única que recebeu palavras de perdão? Aquela que ficou no lugar do apedrejamento. Aquela que sabia que era pecadora, sabia que tinha transgredido a lei, mas não fugiu. Ficou diante do único que poderia apedrejá-la, Jesus. Então, o lugar mais seguro para qualquer pessoa estar é na presença do único que pode condenar a pessoa, Jesus. Nós sabemos que uma maneira de você escapar de um incêndio, aqui em Limeira
uma época plantava-se muita cana, né? Ainda plantam, né? Muita cana. Mas teve uma época que costumava morrer gente às vezes, porque o cara entrava bêbado no canavial, dormia no canavial e acordava de repente com incêndio. Porque eles na época, a colheita da cana era feita manualmente. Hoje são máquinas, né? E manualmente, para o pessoal entrar no meio da cana, mesmo com aquelas roupas todas cobertas de chapéu, de máscara, de botas, de proteção nos braços, quem conhece cana sabe que a folha da cana é uma navalha. Então, para não se machucar muito, né, eles punham fogo no canavial. Era um fogo controlado. Eles sabiam mais ou menos onde colocar o fogo e até onde o fogo devia ir, e viam o vento, que lado ia o vento e tal. Então colocavam um fogo controlado no canavial. Aqui na cidade ficava terrível, porque a cinza, né, da cana queimada cobria os quintais, todo mundo ficava desesperado tentando limpar, lavar, varrer. Mas às vezes entrava algum bêbado no meio do canavial e acabava dormindo lá dentro, sem saber que estavam queimando, né? Que estavam pondo fogo no canavial. E aí depois, no dia seguinte, 2 dias depois, iam achar lá só o corpo do cara esturricado, queimado, né? Porque você não tem para onde fugir. Um canavial queimando e com fogo de alta velocidade, com ventos fortes, você não tem onde fugir. Teve agora recentemente aquela ilha lá no Havaí, que teve um incêndio e queimou a ilha, grande parte da ilha queimou. Eles estão noticiando que tem cerca de 100 pessoas que morreram, mas agora já saiu uma lista que tem mais de 1.000 desaparecidos. E muitas pessoas se jogavam no mar para fugir do fogo, porque não tinha para onde sair, é uma ilha, o último lugar era o mar, né? A praia, e entrar na água. E o fogo vinha queimando atrás. Mas então tinha muito disso, de pessoas morrerem queimadas no canavial, aqui na minha região. Existe uma maneira de você sobreviver a uma queimada de um canavial. A maneira é você ter um isqueiro ou uma caixa de fósforo. Porque você vendo de onde vem vindo o fogo, com o vento, você pega e coloca fogo no lugar onde você está. E ali você começa um fogo ali, e esse fogo começa a queimar e se afastar de você. Aí você espera um pouco e pisa dentro do lugar que o fogo já queimou. Aí quando o fogo do incêndio chegar até o seu lugar, você está no lugar onde o fogo já queimou. Então o único lugar seguro no incêndio é estar onde o fogo já queimou. A clareira que o fogo criou, o fogo que você colocou, a clareira que ele criou. E assim é também com relação ao Senhor Jesus. Embora todo mundo tenha medo, né, dele, porque ele é o juiz que irá julgar vivos e mortos, o único lugar seguro é estar onde o fogo já queimou. E onde é que o fogo de Deus, do juízo de Deus já queimou? Na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão nele não perecerão, não serão julgados, não passarão pelo juízo eterno, não serão lançados no lago de fogo, porque eles estão no lugar onde o fogo queimou. A própria pessoa do Senhor Jesus, sobre quem caiu o fogo do juízo de Deus contra o pecado. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.